Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para entendermos o quanto precisamos conhecer e compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Não adianta, não se trata de discussão de opinião, mas de abrirmos o nosso coração para ouvirmos a vontade de Deus, para nos submetermos a essa vontade e sermos o instrumento que Ele deseja que sejamos. Muitas vezes, diante das situações, queremos fugir dos problemas, fugir das lutas, das dificuldades, porque ansiamos por vida tranquila. Mas e diante da perspectiva de saber que, talvez, percamos as nossas vidas, que seremos a oferta como uma libação, o sacrifício para que pessoas possam conhecer e compreender a vontade de Deus? Será que caminharemos rumo a esse objetivo, ou seja, a concretização desse entendimento que temos? Por isso, quanto a vida é preciosa para nós. Precisamos pensar sobre essas coisas. Quanto queremos preservar a nossa vida e não desejamos ser a oferta em favor dos outros. Paulo tinha uma consciência tão clara acerca disso, do seu papel, da sua responsabilidade, e ele fala sobre isso. Isso lá em Atos 20, do 22 ao 24, ele diz assim: "E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça de Deus." Nós precisamos entender essas coisas. Paulo tinha um discernimento, um entendimento tão claro. E ele sabia que a sua vida era para ser uma oferta. Ele aprendeu isso na sua jornada. Nós precisamos aprender e compreender que não se trata de preservarmos nossas vidas, não se trata de fugirmos de nossas responsabilidades, de correr daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, quanto a revelarmos o seu reino, manifestarmos sua graça, revelarmos as suas virtudes. Se não entendermos que nós somos a oferta, que nós somos o instrumento do Pai para que a sua vontade se cumpra, nós dificilmente experimentaremos daquilo que seja a verdadeira vida que Deus tem para nós, do entendimento pleno da sua vontade, e fugiremos do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus implica em entender que recebemos da sua natureza, que fazemos parte da sua vida, que Ele nos integrou, ou seja, nos colocou no corpo, na sua família, para que a gente possa crescer, amadurecer e conhecer Deus. Conhecer da sua vontade, entender a sua vontade. Ele deseja que a gente passe por um processo de crescimento, amadurecimento, de transformação do entendimento, para que a gente entenda qual seja o verdadeiro culto, a verdadeira oferta, para que a gente seja como Cristo neste mundo. Na realidade, o que temos que entender é que a nossa jornada, ou seja, o chamado que a gente tem, é para sermos santos e, sendo santo, revelarmos Deus, agirmos como Ele, sermos a expressão viva da graça, da misericórdia de Deus neste mundo, para anunciarmos as boas novas, a salvação, para nos movermos com todo empenho, constrangidos, para que todos possam conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, ser instrumento da expressão do Pai neste mundo, no corpo,
na edificação do corpo, no crescimento do corpo, no amadurecimento, para que a igreja cumpra o seu papel no mundo, que é revelar o Pai, revelar das suas virtudes, manifestar, ser expressão dessa graça, desse amor, diante de todos, conduzindo todos ao conhecimento de nosso Deus. Nós não temos outro papel. Nós temos que entender que nós somos a oferta, assim como Paulo, diante dessa situação, sabia que precisava ir para Jerusalém e sabia que o objetivo desta ida era para testemunhar, para falar, para revelar Deus ao mundo. Sofreu muitos anos em cadeias, até a sua morte em Roma, mas ele entendeu que ele precisava ir e precisava fazer isso. Nós precisamos entender que, na realidade, a nossa jornada para crescimento, para amadurecimento e para conduzir as pessoas ao conhecimento de Cristo implica em fazermos da nossa vida essa oferta, esse sacrifício, sermos esse instrumento da expressão do Pai, do revelar do Pai ao mundo. Nós somos constrangidos a isso. Se amamos, nós devemos amar como Cristo, e amar como Cristo implica que nós precisamos entender que a nossa vida é a oferta, que nós somos o sacrifício para que as pessoas possam conhecer Deus, para que possam crescer, amadurecer. Temos que ser o exemplo, o modelo do rebanho, querendo ou não, estando com vontade ou não. Porque a nossa responsabilidade é com o Pai, o nosso compromisso é com o Pai, de fazer a sua vontade conhecida e fazer Ele conhecido neste mundo. Nós não temos alternativa. Nós temos que expressar aquilo que é a obra dele em nós. Ele nos fez semelhantes a seu Filho, fez-nos de nós nova criatura. Por isso, a cruz não é uma opção, a nossa vontade não é uma opção. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus para sermos o instrumento que Ele planejou, que Ele desejou, que Ele sonhou para nós. E que Ele fez tudo. Se moveu em nosso favor para que nós o conhecêssemos, compreendêssemos e nos submetêssemos como servos da justiça, como instrumento de expressão da justiça de Deus neste mundo. Que a gente cresça, amadureça e compreenda a vontade do Pai. E que a gente faça da nossa vida com alegria essa oferta que Deus tanto sonha para os seus filhos, para que a gente possa conhecê-lo, entender quem Ele é. Compreendendo quem Ele é, nós possamos agir como Ele. Que a gente tenha esse entendimento, essa compreensão, e se não, que a gente possa buscar da vontade de Deus, conhecer dessa vontade para sermos esse instrumento. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.